Então, só dando uma recapitulada do que nós vimos na aula passada, a gente estava discutindo um exemplo onde nós temos parafusos que são fabricados pelo país A e pelo país B. E os parafusos fabricados pelo país A, ele tem uma resistência à torção média com média de 145 quilos e desvio padrão de 12 quilos. E os parafusos do país B, ele tem uma resistência de 155 quilos e desvio padrão de 20 quilos. E aí a gente criou duas hipóteses, que é a hipótese que a gente chamou de H0, significa que os países são do país B. E H1 seria a hipótese, os parafusos são do país A. Ou você poderia colocar, já que só são esses dois países que está sendo discutido, então você poderia dizer simplesmente que os parafusos não são do país B. É a mesma coisa. E aí você pode fazer essas duas afirmações. Você pode afirmar que os parafusos são do país B, e você pode afirmar que os parafusos eles não são do país B. Lembrando que a gente estava em um leilão, onde ia ser leiloado um lote de parafusos de origem desconhecidas e que o leiloeiro iria, um pouco antes, algumas horas antes do leilão, ele iria selecionar uma amostra de tamanho 25, de 25 parafusos, iria medir a torção, a resistência à torção desses parafusos, iria calcular a média, iria divulgar essa média. Então a gente teria uma média amostral da resistência à torção desses parafusos desse lote de origem desconhecida. E aí a gente queria tentar descobrir se esses parafusos eram de origem do país B ou do país A, baseado nessa resistência obtida através da amostra. Então, a depender do resultado dessa média amostral, você poderia aceitar H0, ou seja, você poderia aceitar que os parafusos é do país B, você poderia rejeitar H0, que seria dizer que os parafusos não são do país B. E ao fazer essas afirmações, você pode cometer dois tipos de erro. Tem um erro do tipo 1, que quando é que você comete o erro do tipo 1? É quando você rejeita H0, quando, na verdade, H0 é verdadeira. E você tem um erro do tipo 2, que significa aceitar H0, quando, na verdade, H0 é falsa. Então, ou seja, se você, por um acaso, afirmar, se você concluir que os países eles são do país B, quando, na verdade, eles não são, você está cometendo o erro do tipo 1. E se você... Quer dizer, na verdade, se você dizer que, na verdade, eu até me atrapalhei. Se você afirmar que os parafusos eles não são do país B, quando na verdade eles são do país B, então você cometeu o erro do tipo 1. E se você afirmar que os países são do país B, quando na verdade eles não são, você comete o erro do tipo 2. E aí a gente chamou a probabilidade de você cometer o erro do tipo 1 de alfa, e chamamos a probabilidade de você cometer um erro do tipo 2 de beta.
E aí a gente viu o seguinte, né? Que a gente tinha lá a gente tem dois países, A e B. O país A, os parafusos produzidos pelo país A, ele tem uma resistência média de 145. E os parafusos do país B, ele tem uma resistência média de 155. E aí, a gente viu que um critério razoável que você pode utilizar é o seguinte. Você pega aqui o número que está no meio desses dois números aqui, ó, que vai ser a média aritmética entre eles, que é o 155. E aí você faz o seguinte. Se por um acaso ou melhor, aqui é 150, né? Se por um acaso a média amostral ele der um valor menor ou igual do que 150, você vai assumir que esse parafuso é do país A. Ou seja, você vai rejeitar H0. Você vai rejeitar a hipótese que afirma que os parafusos são do país B. Agora, se por um acaso a média amostral der maior do que 150, então você vai aceitar H0, que significa que você aceita que os parafusos são do país B. E aí, para esse valor aqui que a gente escolheu, e considerando esses parâmetros aqui da sua população, a gente concluiu que o valor de alfa foi de 10,56% e o valor de beta a gente encontrou 1,88%, utilizando esse 150 aqui. E aí depois a gente pensou assim, mas e se por um acaso a gente quisesse encontrar, porque aqui na verdade você pegou um valor aqui, né, que se o valor desse menor ou igual que isso, você assumiria que H0 é falsa, e se o valor desse maior que isso, você assumiria que H0 é verdadeira. E aí você viu que a probabilidade de cometer o erro do tipo 1 foi de 10,56%. Mas se você quisesse diminuir essa probabilidade, se você quiser encontrar algum critério de modo que a probabilidade de você rejeitar H0 quando H0 é verdadeira seja de apenas 5%. Então, se você quiser se quisermos que alfa seja igual a 5%, aí nós fizemos umas contas na aula passada e nós encontramos que, em vez de pegar o valor aqui igual a 150, a gente tem que pegar o valor igual a 148,42. E aí, o critério agora se tornou, se por um acaso a média amostral ele for menor ou igual do que esse valor, a gente vai rejeitar H0, ou seja, vamos rejeitar a hipótese de que o parafuso é do país B. Agora, se por um acaso o valor, a média amostral, der acima desse valor, então nós vamos aceitar H0. E aí, com esse valor daqui, a gente conseguiu encontrar um outro valor de beta. A gente achou que beta vai ser, então esse valor aqui implica que beta vai ser 7,93%. Então, tudo isso foi uma revisão da aula passada.
Vamos ver o que é esse gráfico que eu coloquei para vocês. Como vocês podem ver, né, aqui eu tenho o 155, que é a resistência média dos parafusos do país B. E aqui eu tenho o 145, que é a resistência média dos parafusos do país A. E aí vocês observam que você tem dois gráficos no formato de sino. Esse gráfico daqui é o gráfico da normal. A normal de média 155 e 155 e o desvio padrão, deixa eu ver aqui, lembrar aqui, desvio padrão 4. Isso aqui é exatamente a distribuição da média amostral, caso seja verdadeiro o fato dos parafusos serem do país B. Então, se você pegar os parafusos do país B, você pegar uma amostra de tamanho 25 e você calcular a média amostral, essa variável aleatória, essa média amostral vai ter essa distribuição daqui. E, de forma equivalente, para os parafusos do país A, a sua média amostral vai ter uma distribuição normal. Aqui, na verdade, a gente coloca a variância. Normal de média 145 e variância 5,76. Beleza. Então, ó, lembra que esse valor aqui, 148,42, a gente encontrou com o seguinte critério. A gente encontrou o valor de modo que a probabilidade da média amostral dos parafusos do país B ser menor do que esse valor seja igual a 5%. Então, ou seja, você tem aqui o gráfico da distribuição normal, e aí você encontrou o valor aqui de modo que essa área que está à esquerda aqui, abaixo do gráfico dessa normal, seja de exatamente alfa igual a 0,05, ou seja, 5%. Então, ó, observe que, se por um acaso os parafusos eles são de fato do país B, então a média amostral ele pode cair em qualquer valor daqui, e se você pegar essa média, se você pegar uma amostra de tamanho 25 e calcular a média amostral diversas e diversas vezes, 95% dessas médias que você vai calcular vai cair nessa parte daqui. Vai ser um valor maior do que esse daqui. E apenas 5% dessas médias que você calculou, retirando várias amostras, vão cair abaixo desse valor daqui. Então, o que acontece? Qual é o objetivo todo desse teste aí? Digamos que você, a princípio, você assume que alguém pega e te faz a seguinte afirmação: ó, eu te garanto que esses parafusos aqui, eles são do país B. São do país B, de fato. Aí, tá, beleza. Então, me dê uma amostra aí de 25 desses parafusos, desse lote aí que você está afirmando que é do país B. Aí a pessoa vai e te entrega 25 parafusos, você vai lá e faz um teste para poder ver qual é a resistência, a média da resistência desses 25 parafusos. E aí, digamos que você obteve um valor abaixo desse 148,42 aqui. Aí, tipo assim, tá, pode acontecer que, de fato, uma amostra de tamanho 25 dá uma média abaixo desse valor daqui. Mas só que a probabilidade disso acontecer é de apenas 5%. Então, ou seja, você está num evento muito raro. Então, e normalmente, eventos raros, eles são o quê? Eles são raros de acontecer.
Até porque já está falando, é um evento raro. Então, nesse caso, se por um acaso esses 25 parafusos dêem uma média abaixo disso aqui, então tem grande chance desse cara que afirmou que é do país B, ele está mentindo. Então, você vai rejeitar essa afirmação do cara, você vai assumir que ele está mentindo para você. Agora, se por um acaso, se você pegou esses 25 parafusos e a média dele deu acima desse valor daqui, então significa que você não tem evidências de que esse cara está mentindo. Então você aceita o que ele disse como sendo verdade. Tranquilo esse meu raciocínio aqui agora? Agora, digamos que, além do país B, você tem diversos outros países que que esses parafusos eles podem ter a origem. Então, eu vou modificar aqui as minhas hipóteses H0 e minhas hipóteses H1. Digamos que H0 é... O H0 continua a mesma coisa. Os parafusos são do país B. Ou seja, a média é igual a 155 e o sigma é igual a 20. Então, você vai... Então, digamos que você tem o país B e você tem diversos outros países e você quer simplesmente decidir se os parafusos eles são ou não são do país B. Então, nesse caso, você formula a sua hipótese adicional, que é H1. A gente vai entrar em mais detalhe o que significa essas hipóteses, mas você vai definir o seu H1 como sendo os parafusos não são do país B. Então, nesse caso, você saber que o parafuso não é do país B, você não tem nada sobre a sua média e o seu desvio padrão. Então, você tem simplesmente que a sua média e o seu desvio padrão são desconhecidos. Então, como é que você vai analisar se você está meio que no leilão lá e você tem somente essas duas hipóteses? Você quer saber, digamos que você quer comprar os parafusos apenas se eles forem do país B. Se eles não forem do país B, o parafuso não vai te interessar. Então, o cara vai lá, o leiloeiro, ele vai pegar 25 parafusos, ele vai calcular a resistência de cada um, vai calcular a média, essa média amostral, e vai te dar o valor que a gente vai chamar de X barras, e você vai ter que usar o X barra para decidir se você compra ou não os parafusos. Então, a princípio, você parte da hipótese inicial que os parafusos você assume que os parafusos eles são do país B. E aí o que você vai fazer é o seguinte, você vai analisar se essa média amostral ele te dá evidências fortes o suficiente para poder você rejeitar essa hipótese de que o parafuso não são do país B. Ou seja, a princípio você está assumindo que os parafusos são do país B e você vai ver se esse X barra te dá evidências para rejeitar essa hipótese de que os parafusos são do país B. Então, agora como é que você vai utilizar essa informação?
Então, assim, a depender das informações que você tiver sobre os outros países, você vai seguir abordagem diferente. Por exemplo, digamos que você tenha a seguinte informação: o país B é o país que tem a tecnologia mais alta e que consegue produzir os parafusos mais resistentes. Então você sabe que qualquer outro país, a resistência vai ser menor do que 155. Então, você pode agora pegar e estabelecer o seguinte critério. Você tem aqui o 155. Aí você pode encontrar algum valor crítico aqui, que aí, tipo assim, se o valor der acima desse valor, se a sua média amostral ele der acima desse valor, você vai continuar assumindo que os parafusos são do país B e você vai participar do leilão. Mas se por um acaso essa média amostral aqui ele der abaixo desse valor, aí você já vai começar a desconfiar, tipo assim, tipo, é muito improvável dos parafusos do país B dar uma média amostral abaixo desse valor daqui. Então você já vai desconfiar e você não vai querer participar do leilão. E aí normalmente você vai estabelecer uma porcentagem da seguinte forma. Então essa média amostral aqui, ela vai ter uma distribuição aproximadamente normal, de média 155, e aí você vai estabelecer esse X crítico de modo que essa probabilidade aqui seja igual a algum valor pré-estabelecido, que é o que nós chamamos de alfa. Por exemplo, 5%. Então, aí vocês observam que quanto menor for esse valor que você estabelecer daqui, mais difícil vai ser de você rejeitar que os parafusos são do país B. Ou seja, se você pegar, por exemplo, o alfa igual a 1%, então talvez esse valor crítico ele estaria aqui. Então, se por um acaso esse x barra ele der abaixo desse valor daqui, então digamos que aqui seja alfa igual a 1%. Então, se por um acaso esse x barra ele cair aqui, nesse intervalo daqui para baixo, então isso significa que esse evento aqui foi um evento mais raro ainda. Então, as chances de fato, essa hipótese H0 ser falsa é maior ainda. Então, vamos ver alguns exemplos aqui para poder entender melhor da importância dessa formulação em algumas situações práticas. Que aí eu acho que esse exemplo aqui talvez ele não ilustra muito bem o poder que tem esse tipo de raciocínio. Essa hipótese aqui, H0, é chamada de hipótese nula.
Então, a hipótese nula, que é o H0, ele representa uma posição neutra, geralmente indicando que não há efeito, não há diferença ou que uma suposição inicial é verdadeira. Então, no exemplo dos parafusos, a gente colocou que ele entra nesse fato aqui, né, que uma suposição inicial é verdadeira, que seria os parafusos eles são do país B. Mas em outros exemplos a gente pode ter aqui, né? Você tem, digamos que você está fazendo um teste de eficácia de um medicamento. E aí, nesse caso, a hipótese H0 poderia ser o medicamento não tem efeito. Como é que isso funcionaria? Digamos que você tem lá uma doença que ela é mortal. Então, normalmente, as pessoas que têm essa doença, eventualmente, elas morrem por conta dessa doença. E aí, mas digamos que a cada 100 pessoas, normalmente umas 10 conseguem sobreviver e umas 10 conseguem sobreviver e fica totalmente curado dessa doença. E as outras 90 morrem. Aí, digamos que criem um medicamento para tentar aumentar essa taxa de pessoas que conseguem se curar da doença. Então, elas querem, por exemplo, que a cada 100, por exemplo, 20 pessoas consigam se curar, ao invés de apenas 10. E aí, como é que vai testar a eficácia desse medicamento? Você vai pegar uma certa grupo de pessoas que tem essa doença e você vai colocar essas pessoas para poder tomar esses medicamentos. E aí, digamos que, no final das contas, das 100 pessoas que tomaram o medicamento, 13 conseguiram sobreviver. Aí a gente pergunta, tá, a gente sabia que, na média, 10 conseguiram sobreviver. E agora, com o medicamento,
a gente tem que 13 conseguiu sobreviver. E aí a pergunta agora é, será que esse valor 13 que você obteve aqui, ele te dá evidência para poder afirmar que o remédio realmente tem efeito? Então, a princípio, você teria a hipótese H0, que seria o medicamento não tem efeito. E aí você sabe que normalmente 10% das pessoas apenas consegue sobreviver. E digamos que você tenha um certo desvio padrão lá, sigma, né, das pessoas que sobrevivem, porque nem sempre vai ser exatamente 10 para sobreviver. Você vai estar lá, vai ter a cada 100 pessoas, uma hora vai sobreviver 12, outra hora vai sobreviver 8, 11, 9, 10. Então, na média, vai sobreviver 10. Mas nisso aí também você tem um desvio padrão de quantas pessoas sobrevivem a cada 100 pessoas que fica doente com essa doença. Então, com isso aí, né, com esse desvio padrão que você vai ter e com essa média 10, se você pegar, por exemplo, uma certa amostra, você calcular a média aí de quantas pessoas sobrevivem a cada 100, então isso vai te dar uma distribuição aproximadamente normal com algum desvio padrão lá. Então você vai ter lá uma coisa mais ou menos assim. Aqui você tem o 10. E aí você agora obteve que 13 pessoas sobreviveram após tomar esse medicamento. Assim, a cada 10, bora botar aqui em porcentagem, 10%, agora você teve aqui 13% sobreviveu. E aí a questão é, será que a gente tem evidência suficiente para poder aceitar que, para poder rejeitar essa hipótese de que o medicamento não tem efeito? Aí você vai ter que ter escolhido, a princípio, alguma taxa de rejeição. E, por exemplo, digamos que você escolha 5% e digamos que você tenha um valor aqui, que vai ser um X crítico, que acima disso aqui você tem uma área de alfa igual a 0,05. 5%. Então, com esse critério aqui de 5%, você conseguir esse aumento aqui para 13%, ainda não te dá evidência suficiente de que o medicamento teve efeito. Então, você vai aceitar de que o medicamento não tem efeito, porque é normal você ter uma flutuação, como eu falei, né? Uma hora a cada 100 vai sobreviver 12, depois em um grupo de 100 vai sobreviver 8, 11. Então, em alguns momentos também você vai ter que vai sobreviver 13 pessoas. Então, isso aqui está dentro do aceitável. Então, para você rejeitar H0 e assumir que o medicamento de fato tem efeito, esse valor aqui, essa porcentagem aqui de sobreviventes, teria que dar acima desse valor crítico aqui. Vocês entenderam esse raciocínio? Então, esse é o papel da hipótese nula. Então, aqui a gente viu, né, o exemplo aqui de que se a gente tem alguma informação dizendo que o país B é o país que produz parafuso de maior resistência, essa resistência média dos parafusos é de 155, então a gente assume que se os parafusos eles não são do país B, então a resistência dele vai ser menor do que isso aqui. Então, nesse caso, a nossa hipótese H0 é de que a média é igual a 155. E o H1, né, vai ser que a média é menor do que 155.
Então, nesse caso, a gente escolhe esse valor crítico aqui, de modo que a probabilidade da sua média amostral der abaixo desse valor crítico seja do seu nível de significância desejado do seu teste. A gente vai discutir um pouco mais o que significa esse nível de significância. Mas, por exemplo, digamos que, na verdade, você não sabe se o país B ele é o país que fabrica o parafuso de maior resistência. Então, pode ser que existam outros países que fabriquem parafuso de maior resistência. Então, nesse caso, se você tem como hipótese H0 igual a o parafuso é do país B, ou seja, a média de 155, então agora, como hipótese adicional, o H1, você não vai poder mais fazer Mi menor do que 155, porque porque pode ser que tenha outros países que tenham média maior do que 155. Então, em vez de colocar essa desigualdade aqui, você vai fazer que Mi é diferente de 155. Então, na hora de você fazer esse gráfico daqui, você vai querer escolher um X crítico, de modo que você tem aqui o 155, e aí agora você vai querer pegar vou colocar aqui assim o valor 155 menos um certo X crítico, um certo valor crítico, e aqui 155 mais esse mesmo valor crítico, de modo que essa área daqui de dentro seja igual a 1 menos alfa. Então, você vai ter que essa área daqui vai ter que ser igual a alfa sobre 2 e essa área daqui igual a alfa sobre 2. Então, o jeito que você vai fazer o teste vai depender do nível de informação que você tem da sua situação. Alguma pergunta até aqui? E observe que, só relembrando, né, você tem que o erro do tipo 1 é quando você rejeita H0 quando H0 é verdadeira, e o erro do tipo 2 é aceitar H0 quando H0 é falsa. No exemplo que a gente tinha apenas 2 países, que a gente sabia exatamente a média e desvio padrão do outro país, então você conseguia calcular a probabilidade do erro do tipo 2, que é beta, utilizando essas informações. Mas nesse caso aqui, onde a gente simplesmente tem que ou o parafuso é do país B, ou o parafuso não é do país B, e você não tem informação sobre a média ou o desvio padrão dos outros países, então você não consegue calcular a probabilidade de você cometer o erro do tipo 2. Que seria você afirmar que os parafusos são do país B, quando na verdade não são. Então você só consegue calcular a probabilidade do erro do tipo 1, que é afirmar que os parafusos não são do país B, quando na verdade eles são. Então, na maioria dos casos, você vai conseguir calcular apenas a probabilidade alfa e não vai conseguir calcular a probabilidade beta. Então, vamos analisar agora nesse caso daqui,
quanto que teria que ser esses valores aqui, ó. Então, eu vou até colocar aqui, em vez de colocar 155 menos e mais esse xc, eu vou colocar aqui um x crítico 1 e um x crítico 2. E você quer encontrar esses valores de modo que essa probabilidade aqui seja igual a essa daqui e a soma delas seja igual a alfa. Então... Mas essa curva continuaria sendo normal? Oi? Essa curva continuaria sendo normal? Então, essa curva aqui, ela é a distribuição da sua média amostral. E aí a média amostral, né, ela é aproximadamente normal pelo teorema do limite central. Quanto maior for a sua amostra, mais próximo vai ser de uma distribuição normal. Na prática, então, esses dois x críticos eles vão ser próximos deles. Então, essa simetria eles vão ser próximos deles. Tem chance deles serem bem distantes. Distante de onde? Não, quando tem relação à simetria. Não, então. Por exemplo, um está a 10 centímetros, o outro vai estar, sei lá, 20, por exemplo. Oi? Se um está, nesse exemplo aí, se um está, digamos assim, em 145, o outro pode estar, sei lá, em 170. Então, a princípio, para poder essa probabilidade daqui, essa ser igual para essa daqui ser igual a essa, não. Se um está a 145, o outro tem que estar a 165. Porque... Então quer dizer que as várias operantes, elas só somam alfa, porque elas não são necessariamente alfa sobre 2. Oi? Então, nesse caso, essas duas probabilidades, elas só somam alfa, elas não são alfa sobre 2. Elas são alfa sobre 2. Entendi. Mas qual foi a sua confusão? Não, é porque você falou que isso não é normal, isso é aproximadamente normal. Mas eu tenho dúvida, era só se tinha como esses dois x eles diferirem, assim. Não, então, mas é porque o que acontece é o seguinte, né? Você não sabe a distribuição real do x barra. Você usa a aproximação. E ao você utilizar a aproximação normal, esses valores críticos que você vai achar, eles são simétricos com relação à média. Então, assim, ele sempre vai ter, tipo assim, a distância daqui até aqui sempre vai ser igual à distância daqui até aqui, porque a gente tá utilizando uma normal para poder calcular esses valores. E como a normal ela é sempre simétrica em torno da média, entendeu? Porque assim, inclusive, né, a princípio, você poderia ter, tipo assim, definir valores diferentes aqui para esses valores críticos, né? De modo que a soma disso com isso aqui fosse igual a alfa. Mas aí, no geral, por exemplo, sei lá, de repente você tem aqui a informação de que a maioria dos países tem a média da resistência é menor do que 155 e apenas alguns seletos que têm a média maior. Então, talvez para essa situação você queira colocar talvez esse valor, essa probabilidade daqui um pouco, na verdade, deixa eu ver. Um pouco mais perigoso. Você pode querer meio que alterar isso aí. Como, por exemplo, no caso que quando você sabia que todos os países, todos os outros países, ele tem a resistência menor do que o 155, o que você fez, na verdade, foi colocar esse valor aqui igual a infinito e esse valor daqui, aí você vai pegar de modo que isso aqui seja, na verdade, igual a alfa. Que aí, quando você pega isso aqui igual a infinito, né? Então, você vai ter que isso aqui é zero. De certa forma, a soma dos dois é igual a alfa. Mas quando você não tem esse tipo de informação, aí você pega alfa sobre 2 para ficar um negócio bem equilibrado. Entendeu?
Então vamos analisar aqui quanto que teria que ser esse x crítico para você ter aqui alfa sobre 2. Vamos botar logo aqui 0,025, 0,025. Então você teria 0,05 seria a probabilidade de cometer o erro do tipo 1. E aí isso aqui vai ser igual a probabilidade do x barra ser menor do que o x barra crítico 1, crítico C1, ou o x barra ser maior do que x barra crítico C2, crítico 2, dado que a média amostral tem a distribuição aproximadamente normal de média 155 e variância 16. E aí, se você for manipular isso daí, seria equivalente à probabilidade de uma normal padrão ser menor do que menos 1,96 ou o Z ser maior do que 1,96. A gente encontra esse valor daqui utilizando a tabela da distribuição normal padrão. E daqui encontramos que menos 1,96 é igual a x barra crítico 1 menos 155 sobre 4, que implica que o x C1 barra é igual a 147,16. E 1,96 é igual a x barra C2 menos 155 sobre 4, que implica que x barra C2 é igual a 162,84. E aí nós temos uma figura que ilustra a situação. Você tem aqui assumindo que o parafuso é do país B, então a média amostral vai ter essa distribuição daqui. Mas aí os outros países a gente não conhece direito, mas assim, você vai ter lá várias distribuições da média amostral, caso os parafusos ele seja de algum desses outros países. Mas você não tem como fazer nada com isso porque você não conhece quais são os parâmetros dessas distribuições aqui. Então você só pode lidar com esse caso daqui, com essa distribuição que você conhece. E aí você encontrou aqui o x barra C1, x barra C2, que foram esses valores aqui. E aí a sua região crítica, que é o que significa esse RC aqui, fica sendo do x barra C1 para trás ou o x barra C2 para frente. Então, se por um acaso a sua média amostral der abaixo desse valor ou então acima desse valor, então você assume que provavelmente os parafusos não são do país B. Eles são de algum outro país que você não sabe qual é.